Bom dia, boa tarde, boa noite, amados irmãos da PIB Santa Cruz. Tudo bem com vocês? Aqui é a Júlia falando, estamos felizes porque estamos estudando mais uma aula da nossa escola bíblica dominical. E é muito bom poder compartilhar da palavra de Deus, não é mesmo? Tanto compartilhar como aprender juntos, isso é muito bom, é maravilhoso ter essa oportunidade de estudar e de crescer um pouquinho, né? Vamos orar? Senhor, muito obrigada por esse dia que o Senhor nos concedeu. Muito obrigada por essa palavra que será ministrada aqui nesse momento, por esse estudo. Esteja abençoando cada irmão, cada irmã que vai estudar junto aqui agora essa lição, que o Senhor possa estar nos dando o entendimento correto acerca da Tua palavra. Me conduza também na direção desse estudo. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá, né? Estamos estudando o Evangelho de João e já estamos no capítulo 9. E vamos refletir, né, sobre o assunto cegueira, sofrimento e cegueira espiritual. E temos aqui hoje, né, 3 partes do nosso estudo. Jesus curando um cego de nascença, os fariseus se recusando a acreditar no milagre e a cura de um ex-cego acerca da sua cegueira espiritual. Vamos ao texto? Eu vou ler os versículos 1 ao 7, João 9. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que esse homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem os pais dele. Mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. E disse ao cego: Vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Em nossas vidas, em meio a tantos problemas que passamos, a gente às vezes se pergunta, né? Qual o motivo dos nossos pesares? E por muitos momentos perguntamos a Deus o motivo que passamos por determinadas situações. E esse é um capítulo que inicia, né, com uma dessas perguntas. E refletindo um pouco sobre a cegueira é uma deficiência triste. Hoje em dia, com a tecnologia, a gente tem muito mais recursos que permitem aos cegos ler através do Braille, né, outros aplicativos e muito mais. Mas imagina um bebê nascer cego. E ainda mais nesses tempos de Jesus, era muito difícil. Naquele tempo, os judeus tinham uma crença de relacionar cada infelicidade da vida a um pecado particular. Você se lembra dos amigos de Jó, né? Que culpavam Jó, aquilo que Jó estava passando, dizendo que ele tinha feito algum pecado, alguma coisa de errado. E lá no livro de Jó, eles, né, no discurso, né, dos seus amigos, eles relacionaram o que Jó estava passando, dizendo que Jó tinha feito crueldade com órfãos e com viúvas. Olha só o trechinho, tá lá em Jó 22, no versículo 5. Não é fato que grande é a sua maldade e incalculável a sua iniquidade, porque sem motivo você exigiu penhores do seu irmão, despojou das roupas os que estavam seminus. Você despediu as viúvas de mãos vazias, e os braços dos órfãos foram quebrados. Fato é que o sofrimento ele é um grande mistério, né? Coisas que a gente não entende porque o motivo de tanto sofrimento, porque isso acontece. Mas nós que somos cristãos, nós cremos que tem um Deus que sabe de todas as coisas. E a vida cristã em si é um grande mistério. A vida em si, né? Como que
uma mulher pode dar à luz, como que se forma um bebê dentro de um ventre, como que o sol nasce e se põe todos os dias no mesmo horário, como as estrelas estão lá no céu e não caem. Claro que existe a ciência que tenta explicar um pouco, mas não é algo tão maravilhoso que acontece? Da mesma forma, os problemas, as situações, né? Às vezes nós ficamos nos perguntando. Mas Jesus deu uma resposta lá para os discípulos. E da mesma forma, Deus lá na ocasião de Jó e seus amigos, deu uma resposta para os amigos de Jó, não deu nenhuma resposta para Jó sobre o porquê daquele sofrimento. Só deu uma chamada lá dos amigos de Jó. E Jesus aqui, a resposta de Jesus aos discípulos, ele mostra que o sofrimento alheio não deve ser alvo de especulação. E também Jesus fala que no caso desse homem, a cegueira veio para que as obras de Deus fossem manifestas. Como na vida de Jó, em nossas vidas também, nem sempre temos respostas, né? É claro que a Bíblia fala de alguns pecados que deixaram as pessoas doentes, como Miriam, que teve lepra, está lá no livro de Êxodo, Ananias e Safira, no Novo Testamento, que foram mortos, né, porque sonegaram o dinheiro. Então, existe sim, mas o que Jesus está falando aqui como ele fala, que não tem que ficar especulando. Ah, por quê? Ficar se especulando e não fazer nada não adianta nada. Então, assim, na vida desse homem foi feito para que as obras de Deus se manifestassem. Imagina o cego, né, ali, sentado, mendigando ali e ouvindo essas palavras, né? Pode ser que ele já tenha ouvido isso mais de uma vez, né? As pessoas passando, perguntando, olhando, e deve ter sido grande pecado, hein? E que será que foi? Os pais ou ele, hein? Que isso, hein? Imagina. Já é dor de ser cego e ainda ouvir uma coisa dessas. E é mais engraçado ainda que eles perguntam. Foi ele ou os pais? Como que ele poderia ter feito alguma coisa se ele é cego desde que ele nasceu? É impressionante, né? Nós sabemos que nós somos pecadores, nascemos em pecado. Como Adão pecou, isso trouxe para toda a humanidade. Mas uma pessoa nascer cega porque pecou lá no útero, difícil de entender. E a Bíblia não nos fala dessa forma. E lá no livro de Ezequiel fala que a pessoa que pecar, essa morrerá. O filho não pagará pela iniquidade do pai, nem o pai pagará pela iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a maldade do ímpio cairá sobre esse. Ou seja, cada um dá conta dos seus pecados, igual a salvação. Uma pessoa não é salva porque a família está sendo salva, os pais estão sendo salvos e o filho também vai. Não. Cada um dará conta de si mesmo. Jesus também disse: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Os versículos 4 e 5. Jesus mostra que a obra de Deus deve ser feita com urgência. E ao invés de ficar perdendo tempo, fazendo especulação, a gente deve estender a mão a quem precisa. Não falar, a culpa foi dele, que tá lá nesse momento, que tá ali. Não tem como ajudar, não. E hoje não tenho, tal. É complicado. Então, a gente deve fazer como Jesus fez. Ele não ficou perguntando, falando, mesmo que tivesse merecido. Quantas pessoas não foram a Jesus merecendo a morte? Nós mesmos merecemos a morte, mas Jesus sempre estende a mão. E Jesus, após falar, cuspiu no chão, e não deve ter sido pouco cuspe. E com a massinha dali da terra, né? Mostra que o chão não era asfaltado, né? Untou os olhos do cego, fez uma massinha, colocou no olho do cego e falou para lavar-se no tanque de Siloé. E esse jeito como Jesus curou é impressionante, né? Ele não perguntou se o homem queria enxergar, ele só fez a massa e colocou no olho e mandou o homem se lavar.
E, gente, o homem, ele não disse nada, ele foi e obedeceu a ordem do Senhor. Aqui a gente já vê fé. Porque poderia ter enxugado o olho e falar assim, que nojo, eu entendi nada, cuspiu na terra, botou massa no meu olho, mandou me lavar, não tô entendendo nada. Mas ele obedeceu e voltou enxergando. E nunca antes algo assim havia sido feito, de alguém com uma doença desde o nascimento ser curada. Jesus não remendou fios partidos. Imagina que tem o fio da televisão, imagina, o fio da tomada. Aí vai o fio tá partido no meio. Aí juntar esses dois pedaços, né? Mas aí existe o fio para consertar. Mas imagina, não tem fio e fazer algo que nunca funcionou funcionar. Imagina criar os fios. Foi isso que Jesus fez. Não era que ele perdeu a visão ao longo do tempo, né? Alguma coisa ficou ruim. Ele fez novas coisas. Aleluia. E o homem, então, foi lá se lavar no tanque de Siloé. Não é tanque igual a gente tem um tanque de lavar roupa, não. Parecia uma piscina. Um lugar comprido, com degraus, tudo que os judeus, eles costumavam ir ali para poder se purificar, lavar a mão, lavar o rosto, essas coisas assim. E João dá o detalhe, né, dizendo que Siloé significa enviado. E Jesus é o enviado de Deus, que nos purifica dos nossos pecados. Ele limpa o nosso interior, o nosso pecado que era sujo, ele faz, nos dá uma nova chance. Versículo 8 até o 14. Então os vizinhos e os que antes o conheciam de vista como mendigo perguntaram: não é esse o que ficava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros diziam: não, mas se parece com ele. O homem dizia: sou eu. Então lhe perguntaram: como foram abertos os seus olhos? Ele respondeu: o homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e disse: vai ao tanque de Siloé e lave-se. Então fui, lavei-me e estou vendo. Eles perguntaram: onde é que está ele? Ele falou: não sei. Levaram aos fariseus aquele que antes era cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez lama e abriu os olhos. Então, os vizinhos, eles ficam sem acreditar, né? Que o homem foi curado. E lembre-se, né, que algo assim nunca havia acontecido antes. Eles constataram, após o cego explicar o que aconteceu, que a cura havia acontecido ali, né? Ele falou: sou eu mesmo. Então ele falando: caraca, como que aconteceu? Então, levaram, né, o que antes era cego, ex-cego, lá nos fariseus, que era a autoridade, que era alguém que talvez poderia explicar, né, o que aconteceu. E repara no jeito que o homem falou. Um homem chamado Jesus. O homem, ele se refere a Jesus como um homem. Então, levaram lá nos fariseus. E aqui um detalhe muito importante. O dia que Jesus fez esse milagre era um sábado. E vocês sabem que os sábados tinham uma série de pesos, né, pelos judeus. Ó, no sábado não pode fazer isso, coisa que Jesus nunca tinha dito, mas eles colocavam um peso maior. E Jesus, para deixar claro, ele nunca descumpriu um sábado. Jesus não fez nada de errado, não cometeu pecado. Jesus só fez uma coisa que eles achavam que não poderia fazer, né? Fazer o bem no sábado. Não poderia fazer o bem no sábado. Enfim, continuando. Os fariseus lhe perguntaram para o cego, né? Outra vez, como podia ver? Aí já vem a segunda pergunta. Primeiro foram os vizinhos, agora os fariseus. Ele respondeu: ele pôs lama sobre os meus olhos. Lavei-me, estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Mas outros diziam: como pode um homem pecador fazer sinais como esse? E teve uma divisão entre eles. De novo perguntaram ao cego, terceira pergunta:
O que você diz a respeito dele, uma vez que lhe abriu os olhos? Ele respondeu: é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego, que agora podiam ver, enquanto não chamaram os pais dele. Então, novas perguntas aqui para o cego. E teve divisão ali entre os fariseus, né? Um chamando Jesus de um homem pecador e o outro de que ele não guardava o sábado. E aqui ninguém se alegra, né, irmãos? Vê o milagre bem na frente ali. Ninguém se alegra com o homem, fala parabéns, que bom, agora você pode voltar à sua vida normal, pode trabalhar, não precisa mais mendigar, pode voltar. Era o momento, né, de receber esse irmão que estava curado, de adorar Jesus, mas não, começa a confusão de fazer, de colocar um homem contra a parede, coitado. E só acusação e colocando ele à parede, né? Tava um cego para ver o que tinha acabado de acontecer. Percebe como eles estavam completamente cegos? Completamente viu ali o homem, uma coisa que nunca tinha existido acontecer e não acreditavam. E vão lá. E o homem, né, que antes falou lá em cima, né, quando os vizinhos perguntaram, o homem chamado Jesus, ele agora fala que foi um profeta. Era algo muito honroso que esse homem estava dizendo a respeito de Jesus. E esse homem, ele tá mais crente que os outros, né, os fariseus. Continuando. Os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que agora podia ver, enquanto não chamaram os pais dele. E lhe perguntaram: é esse o filho de vocês que vocês dizem que nasceu cego? Como é que agora ele está vendo? Então os pais responderam: sabemos que esse é o nosso filho que nasceu cego, mas não sabemos como agora está vendo. E também não sabemos quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, pois já tem idade, poderá falar por si mesmo. Os pais deles disseram isso porque estavam com medo dos judeus, pois esses já tinham combinado que, se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que os pais deles disseram: ele já tem idade, poderá falar por si mesmo. E todo esse interrogatório era para fazer com que os fariseus se convencessem de que o cego de nascença não foi curado, pois eles não aceitavam o poder de Jesus. E assim também é hoje, né, irmãos? Muitos não creem no poder do nosso Senhor, mesmo com sinais e sinais. Quantos sinais, né, ele já não fez e faz diariamente? Quantos, né, a palavra não registra e ele continua fazendo, mas muitos não creem. E os pais confirmaram, né, que era o filho deles que foi curado, mas eles não foram adiante no relato por medo de serem expulsos da sinagoga. A sinagoga era um local importante para um judeu, era o seu círculo de amizade, sua religião. Não tinha como trocar de sinagoga, fora que a família expulsa seria mal falada, né? Os pais não tiveram coragem de confessar o que Jesus fez e aceitar as consequências terrenas. E até esse ponto aqui já não tinha mais dúvidas do milagre que Jesus fez. Então chama o cego pela segunda vez, o ex-cego. O homem que tinha sido cego, lhe disseram: diga a verdade diante de Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego, agora vejo. Perguntaram-lhe outra vez: o que ele fez a você? Como lhe abriu os olhos? Ele respondeu: já lhes disse, mas vocês não ouviram. Por que querem ouvir outra vez? Por acaso vocês também querem se tornar discípulos dele? Eles os insultaram e lhe disseram: discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse nem sabemos de onde é. O homem respondeu: é estranho que vocês não saibam de onde ele é, mas ele me abriu os olhos. E começa de novo o interrogatório, colocando o homem contra a parede. Quem sabe, né, ele não ia se contradizer e falar que os fariseus queriam ouvir. Então o cego dá uma resposta cheia de coragem.
E seu discurso já é de um pregador, repare, mesmo tendo um contato rápido com o Senhor. E aqui vamos às respostas que o ex-cego falou. Se é pecador, não sei. Uma coisa eu era cego, agora vejo. Ele reconheceu o poderio do Senhor. Outra resposta, outra frase dele. Ele respondeu: já lhes disse, mas vocês não me ouviram. Por que querem ouvir outra vez? Por acaso vocês querem se tornar discípulos dele? Aqui ele fala com grande ousadia, né? Então, os insultaram e lhe disseram: discípulo dele é você, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. O homem respondeu: é estranho, né, que vocês não saibam de onde ele é, mas ele me abriu os olhos. E aqui ele vai continuando falando. E o homem, né, ele dá uma aula de teologia, né? Quem era, então, que não queria enxergar esse milagre por pura inveja? Estava bem diante dos olhos deles, né? Mas eles estavam, os fariseus, com o coração endurecido. O homem reconheceu nessas palavras o quê? Que Jesus tem o poder, que Jesus vem de Deus, que algo assim nunca acontecera. Será que nós temos essa ousadia de anunciar o poder do nosso Senhor? Repara que ele aqui era um novo convertido, já estava assim, falando e se manifestando de uma forma poderosa. Mas eles disseram: você nasceu cheio de pecado e quer nos ensinar, e os expulsaram. Jesus ouviu o que eles tinham expulsado o homem. Ao encontrá-lo, perguntou: você crê no Filho do Homem? Ele respondeu: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus lhes disse: você já tem o visto, é aquele que está falando com você. Então ele afirmou: eu creio, Senhor, e o adorou. Jesus continuou: eu vim a esse mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: por acaso também nós somos cegos? Jesus respondeu: se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum, mas porque agora dizem nós vemos, o pecado de vocês permanece. Sem nenhum argumento, né? O que foi mais fácil foi expulsar o homem. Fizeram a ele o que os seus pais, né, temeram. Jesus, então, com grande compaixão, vai ao encontro do cego pela segunda vez. Jesus não nos deixa sozinhos. A salvação, de fato, é aquele encontro. Acontece uma única vez, a gente sabe disso, mas ele não nos deixa só, mas continua ministrando ao nosso coração. Jesus perguntou se o homem cria no Filho do Homem, e ele pergunta quem é Jesus. Jesus se apresenta a ele, ele crê e o adora, e Jesus aceita a sua adoração. Jesus então faz um discurso, dizendo que nesse mundo há muitos cegos espirituais, pessoas longe de Deus, que têm um coração duro, que não se dobram, não se prostram, pessoas arrogantes que rejeitam a obra do Mestre. Irmão, Jesus hoje nos pergunta: você crê em mim? Você crê em mim? Você crê em mim? Você crê independente do que acontecer? Você crê ainda que esteja tudo difícil para você? Você crê que eu tenho todo o poder e autoridade? E se eu não fizer o que você mais deseja, você continuará crendo? Continuará crendo mesmo que te olhem torto? Minha oração hoje é para que os nossos olhos espirituais sejam abertos e para que possamos continuar crendo no poder do nosso Senhor e Salvador. Amém, irmãos.